Agora, agora acho que vai começar a gravar. Está escrito aqui, confusão, líder. Mas, enfim, vamos lá. E agora? Agora foi. Agora sim. Apareceu. Bom. Enfim, todo mundo conhece essa figura que está aí? Eu conheço. Pelo menos lá na manutenção da empresa que vocês têm, certamente tem isso daí. Que é um carrinho com 2 cilindros e um maçarico com as mangueiras. Até deve ter aí algum link por aí de uns vídeos. Daí aparece alguém falando sobre segurança, as mangueiras. Essas mangueiras aqui são alguém já montou e desmontou um computador de mesa, um desktop? Já. Tem como errar um cabo? É difícil. Não tem, né? Não tem. É poca-ioca, né? Ele simplesmente... Mais ou menos a mesma coisa aqui. Por exemplo, não consegue botar uma mangueira do oxigênio, no caso que não é oxigênio, tu não consegue botar no acetileno porque a rosca não permite. Ele é meio poca-ioca, tá? Existe uma preocupação de segurança, sim, porque inclusive ele não pode trabalhar com a pressão acima de 1,5 bar, né? Seria 15 metros de coluna d'água. Existe problema do retrocesso de chama. Então, tem uns vídeos bem interessantes ali sobre isso, daquele mesmo senhor que eu mostrei o vídeo lá da Brasil Weldings, que ele pega um aparelho que ele comprou novo, da caixa, e monta. Né? Aí explica como é que monta as mangueiras, coisa e tal, e depois como é que a sequência para ligar e apagar a chama, né? Estão vendo essas válvulas que aparecem aqui? Essa válvula aqui, válvula contra retrocesso de chama, né? No caso, os 2 cilindros tem, tá? Isso aqui é para segurança. Aqui também tem válvulas, ó. Aqui não é válvula, mas era para ter uma válvula aqui, tanto lá como aqui, válvula contra retrocesso de chama, que é dispositivo para segurança, tá? Para carregar os cilindros tem que ter certo cuidados, né? No manuseio. Existem em algumas oficinas, algumas oficinas mecânicas de chapeamento e coisa que o pessoal tem uma espécie de dispositivo que gera o próprio acetileno. Como é que faz isso daí? Eu vi já uma vez aí numa chapeação, eles botam umas pedras, né? Isso. Dentro do bujão ali, né? E aí aquilo lá ele vai, nem fosse aquelas pastilhas de... Sonresal? Isso, ela vai criando aquele gás, né? Dentro do bujão. Exatamente. Aquilo ali é aquelas pedras chamado de carbureto, né? Isso. Se não me engano, aquilo ali é carbureto de... não lembro o nome, mas é carbureto. O nome daquilo ali popular é carbureto. Se não me engano, é carbureto de... Eu não vou dizer que é de magnésio, mas deve ter aqui. Certamente tem aqui nessa apresentação. Não vou ler toda, porque senão vai gastar muito tempo. Estou procurando na internet. Não sei se... Estão me ouvindo ainda? Deu uma travadinha, mas agora foi. Tá. Agora estou ouvindo. Então, ele sempre vai ter o oxigênio e o acetileno. O acetileno você compra engarrafado. O cilindro de acetileno é um pouco diferente. Ele não fica solto lá como, vamos dizer assim, o gás para solda, lá o CO2, o oxigênio, ele fica imerso no meio da acetona
e tem uma espécie de, vamos dizer assim, porcelana lá dentro. Ele é um pouco especial, por isso normalmente ele é maior, mais grosso, né? O diâmetro dele é maior, né? O cilindro de acetileno. Normalmente ele vem na cor marrom, né? E as mangueiras também, a tubulação é de acordo com o gás. Por exemplo, a acetileno, a mangueira é vermelha, e o oxigênio, a mangueira é preta. Se não me engano, pode ser preta ou verde. Eu sei que o verde substitui uma dessas duas cores aí, certo? Substitui o preto. O preto, né? Então pode ser marrom e preto ou marrom e verde. E verde. Né? Certo? Que mais? Então, oxigênio... Desculpa? Não é que nós lá, para fazer aquela solda que eu discussão lá, daquela abrasagem, a gente usava o oxigênio e usava, no lugar do acetileno, usava o GLP, só que daí o GLP passava por dentro de como se fosse um bujão, né? E esse bujão continha lá com o que eles chamavam de gás fluxo, que vem dentro. Daí esse gás fluxo, o GLP passa por dentro daquele bujãozinho, aí ele mistura, sofre ali né? Uma mistura com aquele gás fluxo ali, e daí vai para a mangueira para substituir o acetileno. Daí torna mais barato. Provavelmente já não precisava colocar o fluxo, ou também ia a pasta? Não, também ia a pasta. Também ia. Ok. Então, o oxigênio não pode entrar em contato com graxa ou óleos, questão de segurança. O cilindro não deve sofrer impactos violentos. O transporte do cilindro deve ser realizado com seu capacete de proteção, né, com uma espécie de uma tampa, né? Não eleve o transporte de cilindros utilizando os cabos de aço ou eletroímã. Não use cilindro deitado. Existe uma forma de rolar ele, né, tu inclina um pouco e rola ele de pé. Não utilizar oxigênio para aeração, limpeza de máquinas, roupas. Utilizar mangueira verde ou preta para distribuição e conexão com a rosca direita. Então, preta ou verde, né, com rosca direita, que nem eu falei, justamente para não trocar. Acetileno, não transportar o cilindro deitado, a mesma coisa, né? Aguardar de 36 a 48 horas da estabilização, quando você trouxe ele, deixa descansar, né? Usa no outro dia. A pressão máxima não pode se ultrapassar a 1,5 bar. O transporte do cilindro deve ser realizado com seu capacete de proteção. Não eleve o transporte de cilindros utilizando cabo de aço ou eletroímã. Não use cilindro deitado. Não utilizar canalização de cobre, formação de acetileto de cobre explosivo. Então, não use tubulação de cobre para acetileno. Consumo máximo de acetileno, 1.000 litros por hora. Não usar até a pressão zero. Não deixar de, digamos, chegar até o final. Utilizar mangueira vermelha para distribuição e conexão da rosca à esquerda. Aqui que eu queria falar para vocês que lá a gente foi muito rápido nessa parte aqui da chama. Então, a pessoa que solda acetileno, ela faz a regulagem olhando para a chama, para saber se vai ser uma chama redutora, uma chama neutra ou uma chama oxidante. Então, aqui os constituintes da chama, essa parte maior é chamada de penacho, né? Possui coloração violeta e envolve a zona redutora. A zona redutora é essa zona intermediária que aparece quando for uma atmosfera redutora, que a gente chama de auréola, né? E depois a zona mais de baixo é o cone ou dardo. Seria a zona de combustão primária. Certo? Então, conforme for essa chama é que vai ser a nossa, assim, vai ser o tipo de atmosfera que ela promove, né? Redutora, neutra ou oxidante. A gente já falou sobre isso. Aqui, existe técnicas usadas para soldar. Isso aqui é muito semelhante ao utilizado, por exemplo, com solda TIG, né? Esse esquema aqui de solda para frente, solda direita, solda esquerda, solda para frente, solda para trás, né?
Tem gente que se soldar empurrando, soldar puxando. O que é isso? É como que você mantém a inclinação da tocha, por exemplo, aquecendo a parte que você vai soldar, né? Ou direcionando a tocha para o cordão de solda já pronto. Você fazendo um pós-aquecimento. Isso aí também é importante, tá? Solda à esquerda, também chamada solda para frente, apresenta boa penetração e acabamento, sendo utilizadas em espessura até 7 milímetros, onde se trabalha aquecendo a peça ou região a ser soldada. Apresenta grande consumo de gases e tempo. Certo? Pode ser o contrário, solda para trás. Solda à direita, também chamado solda para trás, é utilizado quando a peça a ser soldada requer chanfros, ou seja, para espessuras maiores. É uma técnica desenvolvida durante a Segunda Guerra e que apresenta boa velocidade, boa penetração, economia de tempo e gases. Trabalha se mantendo a união soldada aquecida. Você faz uma espécie de pós-aquecimento. Pessoal, eu não vou ler mais sobre isso aqui, vocês leem depois. E vamos dar uma olhada lá naqueles exercícios, tá? Deixa eu ver, vou entrar no Moodle, tá? Como é que eu tenho que fazer? Deixa eu tirar isso daqui. Puxar o cursor para... Deixa eu ter que entrar de novo. Acabei saindo do Moodle, mas já estou entrando, tá? Daí agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá nos exercícios e vamos dar uma... São 20 questões. Vamos dar uma olhada rápida. Que seja já uma forma de revisar, né? Processo de soldagem, já estão entrando. Já entrou direto, nem pediu a senha. Pronto. Aqui. Estão enxergando a tela aí? Sim. Primeira questão. Mas estou enxergando lá no PowerPoint ainda, professor. Ué. E agora? Ainda está. Que coisa. Tá, agora provavelmente não estão enxergando nada, né? A não ser eu, né? Vamos ver. E agora? Agora foi. Ah, sim. Enxergando mudo? Ok. O Ronaldo entrou, Ronaldo? Depois de muitas tentativas, eu consegui. Mas Estava travando, não sei. Talvez algum problema na internet, né? Botava o endereço lá, travava, dizia que não existia. Oh, que loucura. Oh. Até que deu. Até que foi.
Tá, então, como eu falei antes, essas questões aqui eu tirei de um questionário, talvez vocês vão enxergar o questionário aí. Estão enxergando? Ok. Tirei daqui, tá? Aqui ele está com as respostas, justamente o que a gente vai fazer, tá? O que eu fiz lá no questionário? Claro, o que eu fazia? Em vez de... Agora, o pessoal da FTEC pede que a gente coloque uma tarefa para o aluno fazer durante a semana. Aí a gente está fazendo na forma eletrônica, mas antes eu fazia assim, antes da prova, lá como revisão, mandava o questionário, o aluno respondia e me entregava. O que eu fiz? Eu peguei o questionário e transformei ele em questões lá do Moodle. Uhum. Eu quero chegar mais ou menos onde é que é, no começo aqui. A primeira está ali, eu acho. Acho que é mais ou menos por aqui, né? Então vamos lá. Vou minimizar esse Word aqui, depois a gente volta. Então, primeira questão, né? Estão enxergando a tela, certo? Sim. Diferencie brasagem de solda brasagem. Quem é que se anima a responder essa? A diferença é que é a da capilaridade, né? Agora, qual que é qual mesmo? A brasagem precisa capilarização e a solda brasagem não precisa capilarização. Essa é a diferença das duas. É só isso? Só isso. Diferenciar é dizer o que elas têm de diferença. O que elas têm de igual não precisa dizer, né? A brasagem é a que tem capilarização. Diferencie brasagem e solda brasagem. Pois assim, no processo de brasagem não é necessário, desculpa, no processo de solda brasagem não é necessário que haja capilarização. Já no processo de brasagem, sim é necessário. Essa é a diferença, né? O resto é igual, só o metal de adição é que funde o metal de base, não funde, né? Certo? O que caracteriza o processo de brasagem agora? É isso que o senhor acabou de falar, né? O que funde é o metal de adição e não o de base. Só que aqui tem que botar a resposta um pouquinho mais completa. Tipo, é um processo onde somente o metal de adição é que funde o metal de base, não funde, e ele dá-se através do fenômeno de capilaridade. Na primeira, na questão 1, tu só ia colocar a diferença entre as duas, né? Nesse meio que tem que fazer um conceito, a diferença seria isso. Né? Certo. O que você entende por capilaridade? Lá da mecânica dos fluidos, né? É a propriedade que os fluidos têm, vamos dizer assim, de penetrar... Baixa viscosidade, o fluido com baixa viscosidade que consegue fluir em pequenos espaços, seria? Isso. Seria a propriedade que o fluido tem, por exemplo, de penetrar em vou dizer, dutos estreitos, né? E, obviamente, ele está ligado à viscosidade e à tensão superficial, né? Mas também não precisa ir tão a fundo assim, porque aqui a aula não é de mecânica dos fluidos. Mas é isso aí. Quanto menos viscosidade, mais, vamos dizer assim, capilarizante é o material, né? Foi tu, Dirley, que citou o exemplo do líquidos penetrantes, aquele teste que é feito? Não, fui eu, Ronaldo. O Ronaldo. É o líquido penetrante, o que ele é? É um líquido bem fino, com corante, né? Normalmente ou é azul ou é vermelho, né? Geralmente nós usamos vermelho lá, porque não gostamos muito do azul. Lá na empresa também. Eu fiz uma vez para ver a trinca em umas peças lá, deixei lá do lado de fora, o pessoal passava e ia lá olhar o que é. Ele é tipo
No caso era esse líquido, e depois tinha o revelador, que era um spray que, na verdade, tinha um pó branco, né? Isso, e aí ele... Bom, tem um processo todo, né? Limpa a peça, depois aplica o pó branco para poder revelar. Isso, era 3 spray, um para limpar, né? Tipo um redutor. Tem um desengraxante. Isso, esse aí mesmo, decapante, né? Aí depois Decapante. passava o penetrante. Aí eu acho que fazia mais alguma coisa ali. Eu acho que limpava a peça. Aí limpava ele com água. O nosso lá é diluído em água, né? Dilui em água, que aí tira todo aquele da superfície que ficou e seca, e aí aplica o revelante, Que o pode ser revelador. uma peça grande, é feita até com giz, né? Sim. Que daí ele Porque vai... na realidade Ele puxa de volta. ele puxa de volta, né, o revelador. Isso. Que também não deixa de ser por capilaridade, né? Sim. Porque ele entra na fenda, na trinca por capilaridade, e depois, quando tu coloca o revelador, o que está na superfície ali vai entrar vamos dizer, no meio do material ali, né? Do material branco, pode ser uma espécie de um pó, né? Tu aplica passa o spray, mas depois aquilo ele tem tipo um líquido que é bem volátil, né? Acaba ficando só o pó mesmo. Sim. Cita aplicações de latões em solda, brasagem e brasagem. Por exemplo, quem de vocês falou que usava fazer bits lá para ferramentas de usinagem, soldava com latão? Girley. Eu. Então, na solda de aços, né? Na solda de aço. Na solda de aço e níquel, eu acho também. Só soldava. A resposta mais completa aqui. A pastilha de metal duro, nós soldava também, né? Metal duro, né? No aço, né? No aço. Cite aplicações de latões. Então, os latões são largamente usados para realizar junções em aço em menor escala para cobre e suas ligas, cujos pontos de fusão não sejam inferior a 1050. Claro, porque senão derrete, né? Porque mais ou menos é o ponto de fusão aí do latão, né? Existem outros latões que comportam adição, seja de prata para melhorar a fluidez, seja de silício para desoxidar, seja de níquel, manganês para melhorar a resistência mecânica. O ponto de fusão dessas ligas está entre 850 a 950, dependendo do teor de zinco. Nós tivemos aí um drama com a fornecedor de pasta de brasagem, né? Porque eles diziam, por exemplo, que uma pasta lá tinha ponto de fusão de 950. Era uma liga de cobre com manganês, né? Sim. Só que o que acontecia? O nosso forno marcava 1000 e poucos. Daí a gente comprou uma pasta com ponto de fusão mais baixo e não conseguiu o resultado, porque a gente procurava justamente atenuar aquilo que eu falei lá na primeira live, da influência da abrasagem no tratamento térmico que vinha na sequência. Sim. Manganês, no caso das brocas, né, a exigência é bastante pesada. No caso da broca, por exemplo, SDS, que funciona para o impacto, né? Que aquela broca SDS tem na haste dela tem tipo umas rasgos de chaveta, não sei se vocês já estão familiarizados com esse termo. Broca SDS é aquela que usa impacto. Ok. Então, usa uma pasta com mistura de manganês para dar resistência mecânica. Aqui está falando, estão mais 10 minutos, tá? Cita aplicações de cobre como metal de adição. Então, o cobre para soldar aço, né? Mesma coisa. A indústria coloca à disposição uma grande variedade de ligas de prata, cujos teores variam
de valores bem baixos até prata puro. Como são essas ligas em relação a outros metais? Então, pode ser primária, secundária e ternária. Né? Tem prata... Vamos ver a resposta mais formal aqui. Ó. Isso aqui, então, não tem segredo para responder isso aqui, tá? É só ir lendo na sequência. Daí que eu peguei, para não escrever de novo, eu peguei e colei. Então, binária, prata e cobre, né? Ternária, prata, cobre e zinco. Quaternária, prata, cobre, zinco e cádmio. Aqui até fala em aplicações de ouro. Acho que eu não botei essa questão aqui, mas só por curiosidade. O ouro puro e as ligas de ouro ou cobre são empregados de preferência nas ligas contendo zinco e cádmio para fabricação de tubos de vácuo para uso de eletrônicos, tendo baixa pressão de vapor em temperaturas de funcionamento. Então, se vocês comprarem um dispositivo, um equipamento eletrônico que for muito caro, você vai, mas isso aí tem ouro. Vai ver que foi soldado com uma liga de ouro. Ó. Sacanagem. Bom, enfim. Voltando lá. Então, essa aqui a gente... Qual a aplicação da liga de alumínio e silício? Qual a aplicação da liga de alumínio e silício? Uma deve ser onde não requer muita resistência mecânica, né? Vê se eu acho essa aqui do alumínio e silício. Qual a aplicação das ligas de alumínio e silício e qual a razão disso? As ligas de alumínio e silício são as mais indicadas para a abrasagem dos metais leves devido ao seu baixo ponto de fusão. Porque, claro, eu não vou botar... se tem um material de base que o ponto de fusão é baixo, se eu botar um metal de adição com ponto de fusão mais elevado, vai fundir os dois, né? Sim. Até... Eu vou por aqui, tá? Porque senão só vai lá, volta no mundo, porque é a mesma coisa, tá? Só peguei a pergunta daqui e coloquei lá no mundo. Que são fluxos e para que servem em se falando de processo de solda por abrasagem? O que é o fluxo, então? Os fluxos cumprem papel na soldagem, como podemos conferir. Impede a formação de óxido durante o aquecimento, a atmosfera, né? Diminui a tensão superficial do metal de adição no estado líquido, favorecendo assim a fluidez da solda, né? Isso permitindo que molhe bem o metal de base. Na verdade, seria como que diminuindo a viscosidade, vamos dizer assim, né? Durante a soldagem elimina um óxido que se tem formado, né? Indica a temperatura e protege o metal da adição. Até aqui ficou. Não precisa ser maiúsculo, né? Quais os procedimentos executados na abrasagem? Estabelecimento da folga entre as peças, né? Pode ser por dispositivo, pela própria usinagem, a montagem da peça, né? Limpeza, fluxagem. Muitas vezes a fluxagem, no caso de pastas de abrasagem, a pasta já está misturada, o fluxo já está misturado com a pasta, né? Muitas vezes, em caso de forno de atmosfera, não é necessário usar fluxo. No caso, eu mostrei ali naquela figura, naquela apresentação lá, a pasta de cobre, né? Ô, professor, Sim. Vai terminar a carga do seu computador aí. Estou vendo aqui a bateria ali. Está bem baixa. Não, mas é porque ele vai direto na tomada, não tem esse problema. Ah, já tá direto. Já, porque esse computador tem mais de 10 anos, então ele já não funciona. Tá vendo essa pasta que está sendo colocada ali na apresentação? Sim. Ok. É pasta de cobre, tá? Esse forno tem a atmosfera redutora, que é uma mistura de nitrogênio com um pouquinho, 2% de hidrogênio. É uma atmosfera redutora. E não precisa de fluxo. Tá? Já essa pasta de baixo,
que é de um fabricante, uma multinacional aí chamada Fusio, ela já tem o fluxo misturado na pasta. É para fazer sem atmosfera. No caso, por exemplo, na indução dá para fazer. O nosso processo de indução, ele também é feito com atmosfera, é injetado gás na câmara, tá? Esse mesmo gás aí que é usado nesse forno contínuo aqui. Bom, pessoal, se cair, acabou a aula por hoje, tá? Ok. Vamos até onde dá. 13 minutos. 3. Uhum. Vantagem da solda abrasagem, né? No caso, por exemplo, uma delas é o controle do aporte térmico, né? É necessária menor quantidade de calor para realizar a soldagem, né? Quando a resistência mecânica não vai ser um impedimento, né? O metal da adição depositado é relativamente macio, dúctil, usinável, sofre baixas tensões residuais. As soldas apresentam resistência adequada para várias aplicações, né? E que sempre que vai se fazer tanto uma solda abrasagem como uma abrasagem, tem que se analisar a resistência mecânica da junta, ver se é possível, né? E aqui tem desvantagens, né? Ó, cita desvantagem da solda abrasagem. A resistência da solda está limitada à resistência do metal da adição. Uma delas, né? Bom, pessoal, então assim, ó, para resolver esse exercício, né? Essa lista aí, só tem que ir lendo essa apresentação aqui, tá? Ok. Não tem outra maneira. E é bem na sequência, tá? Recomendo, se vocês tiverem tempo, tanto dessa apresentação como da outra, daquela segunda parte que fala de solda acetilênica, existem uns links para assistir algum vídeo. Assistam. Ok. Tá? Coisa técnica, às vezes, coisa prática que passa, que a gente ou nunca viveu, esqueceu de falar, né? Ali Sim. pode ter, tá? Então, assim, pessoal, por hoje eu acho que era isso. Aproveitem o tempo, né? Ô, professor, Sim. o senhor pode dar um prazo maior lá na outra lá? Se no exercício, claro. Isso. Se não, não digo hoje, né? Mas eu vou reeditar aquilo ali. Depois eu vou pegar e vou postar essa lista aqui para vocês terem ela também, né? Porque o objetivo não é fazer aquilo ali para dar nota, é para ajudar vocês a estudar. Eu só coloquei como forma no Moodle porque foi um pedido, né? Porque o nosso governador estava dando no jornal agora que Porto Alegre, região metropolitana e Caxias do Sul, essas até dia 30 não pode abrir nada. Ui. Bom, vamos ter que se adaptar da melhor maneira possível, né? Porque dentro daquela pesquisa que a Universidade Federal lá de Pelotas fez, eles disseram que em cada um infectado tem 4 que ninguém fica sabendo. Sim. Diz que 85% das pessoas que vão ter assim, nem vão ficar sabendo, né, que vão estar contaminando. Porque eles disseram que não sentiram sintomas nem nada e deram positivo na pesquisa. Pois é. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença. Descanse na medida do possível, né? Se mantenha aí com bom humor aí para encarar esses tempos difíceis. Beleza, então. Então tá bueno, professor. Boa Até noite a próxima. aí. Boa Até noite. mais. Até semana que vem. Até a próxima. Grande abraço.